Olá, meus caros, espero que se encontrem bem desde terça-feira, aula de apresentação barra explicação de apresentação da minha pessoa. Ah, na terça-feira eu fiquei na vacinal, disse que hoje ia dar direito constitucional e vou dar, hum, mas ia dar os direitos fundamentais e como ter acesso a eles. No entanto, não posso deixar de dar o, a parte histórica do direito constitucional português. Portanto, é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer agora. Vou partilhar a tela. A tela. Para que me possam acompanhar. Ora, aqui temos a Constituição da República Portuguesa, que é um livro até é barato, se é 8,5 euros, 9 no máximo, e que eu considero que qualquer pessoa devia ter uma e saber algumas normas constantes neste diploma normativo, que é a lei fundamental. Que rege os nossos direitos e deveres constitucionais. E não só também regula o funcionamento da Assembleia da República, de, controla os deveres e direitos também do governo, do Presidente da República, como é que acontece a dissolução eh, quando o Presidente da República decide dissolver a Assembleia da República e convocar eleições. Portanto, há aqui normas que deveriam toda a gente deveria, aliás, de saber. Um, não custa nada até, é fácil de entender, penso eu, pelo menos assim eu entendo. Ora, o direito constitucional deriva da evolução política e também jurídica de Portugal, desde o Legislativo que ocorreu entre o século XVI e o século XIX. Esta vai ser dividida, assim que é, em várias partes constitucionais marcadas por revoluções, mudanças de regime e novas constituições. O primeiro período que irei referir é o período pré-constitucional que ocorreu até 1820. Antes de ter ocorrido o constitucionalismo, Portugal vivia sob o regime de monarquia absoluta. O rei concentrava praticamente todo o seu poder político. Existiam leis fundamentais e como agora existem leis fundamentais, mas não tem nada a ver com aquele tempo, assim como, assim como costumes políticos. Mas não havia uma Constituição escrita, lá está. Existiam leis fundamentais e costumes políticos, no entanto, não havia propriamente uma Constituição escrita. Alguns documentos limitavam de forma parcial
poder real, como as cortes, que eram as assembleias de representantes do reino. Hum, Este período pré-constitucional, desculpa, pré-constitucional, ocorreu até 1830, terminou com a Revolução Liberal de 1830, que regia na Constituição a limitação do poder do rei. O segundo é o constitucionalismo liberal. Ocorreu entre 1922 e 1910. Aqui já havia uma Constituição escrita. Ficou conhecida como a Constituição de 1822. Foi o ano em que entrou em vigência hum, essa mesma Constituição portuguesa, a primeira Constituição portuguesa. E as principais características eram inspirada nas ideias do liber, ai, liberalismo, soberania nacional, separação de poderes, limitação do poder do rei, lá está, limitação do poder do rei, que não existia até 1830, mas com, a, com o fim da monarquia absoluta, passou a haver na mesma poder do rei mais limitado, de acordo com a Constituição de 1822. E depois existiu o Parlamento Forte, que eram as Cortes. Foi um marco muito importante para o nascimento do constitucionalismo português. Posteriormente, não, passados 5 anos, não, 4 anos, existiu a Carta Constitucional de 1826, que foi proclamada por Dom Pedro IV. Dom Pedro IV promulgou então a Carta Constitucional, em que continha o que era mais moderada e conservadora, introduziu o poder moderador, que era exercido pelo rei, e a criação de um parlamento bicameral. Este período que ficou marcado por conflitos entre liberais radicais e moderados, incluindo a Guerra Civil Portuguesa, que ocorreu entre 1828 e 1834. Então, ora, se nós tivermos uma Constituição de 1822, foi a primeira, depois tivemos a Constituição de 1888, que resultou da nova Revolução Liberal. Foi a Constituição desse mesmo ano, 1838, e conteve o seguinte: uma redução nos poderes do rei, que já era limitado à conta da Constituição de 1922, reforçou o papel do Parlamento, o que até então não era, era limitado também, o papel do Parlamento, e durou pouco tempo, 4 anos, sim, 4 anos.
ou seja, até 1942. Fiz aqui uma pausa para fazer contas, mas foi 4 anos que durou muito pouco tempo. Depois desse acontecimento, voltou a vigorar a Carta Constitucional. Depois, mudando de século, do século XX, já, o constitucionalismo republicano, que ocorreu entre 1910 e 1926. Ora, a monarquia terminou com o quê? Com a implantação da República Portuguesa, que ocorreu de 5 de outubro, não, de 10 de outubro. Desculpa, eu já tenho aqui a minha imagem a tapar, por isso eu não sei decorar datas, sou muito péssimo a decorar datas. De 3 de outubro a 5 de outubro de 1910. Ora, com a, com a implantação da República Portuguesa, surgiu então que a nova Constituição pós-monarquia foi a Constituição Portuguesa de 1911. Em caráter oficial da entrada em vigência foi a 21 de agosto de 1911. E que características é que esta Constituição trouxe nesse ano? O regime republicano, forte parlamentarismo, separação entre o Estado e a Igreja. Aqui já começou a haver uma separação entre a Igreja, o Estado e a Igreja. Ampliação de direitos e liberdades. Também aqui já houve, como é que houve uma separação entre o Estado e a Igreja, já começou a ver, e como ainda vigora hoje, atualmente, também houve uma ampliação de direitos e liberdades. No entanto, o regime foi politicamente instável. Depois de, disto acontecer, desculpa, agora porque ocorreu o Estado Novo entre 1933 e 1974, sob o regime autoritário de António Oliveira Salazar, após o golpe militar ocorrido em 1926. A Constituição principal deste período foi a Constituição Portuguesa de 1986. Desculpa, 1983. Isso aqui é. Nós aqui, até aqui, perdão, tivemos várias constituições. Não ficamos por aqui. Um, no período do António Oliveira Salazar, que sob o regime autoritário do Estado Novo ocorreu a Constituição Portuguesa de 1933. As características deste regime e desta Constituição foram o regime autoritário corporativista, limitação das liberdades políticas, partido único, que era a União Nacional, e forte poder executivo. Ou seja, o partido único, foi a União Nacional e o forte poder executivo, estão ligados porque era sob a alçada, digamos assim, de António Oliveira Salazar.
E este regime, como já disse, ficou reconhecido como sendo Estado Novo. O constitucionalismo democrático. Ah, e- ok. O Estado Novo que. Deixa eu agora. Já ia avançar, mas não posso. Até 25 de abril de 1974, vigorou o Estado Novo. Com a Revolução dos Escravos, já vai fazer agora em abril 52 anos, um, vigorou o constitucionalismo do Estado, mas entrou em vigência o constitucionalismo democrático de 1974 até a atualidade. Ou seja, acabou o Estado Novo. O Estado Novo foi derrubado pelas forças militares, conhecida pela Revolução dos Escravos, então o constitucionalismo democrático, que se encontra em vigor e que se encontra por muitos mais anos. O regime autoritário termina com a Revolução dos Escravos de 74, 1974, como acabei de dizer, mas demorou 2 anos até entrar em vigor a atual Constituição da República Portuguesa, que entrou em vigor em 1976. Demorou 2 anos, foi uma Assembleia, tinha Assembleia Constituinte que elaborou a Constituição, entrou em vigor em 1976. Ora, a Constituição de 1976, o que é que estabelece? Estado de Direito Democrático, importantíssimo. Sem Estado de Direito Democrático, não existe hum, nada no sentido, não existe nada hum, a nível de direitos. Temos, tem que haver direitos e deveres, e com o Estado de Direito Democrático é isso que acontece. O que não acontecia anteriormente ao 25 de abril de 74. Depois, direitos fundamentais amplos, como uma ampliação de direitos fundamentais dos cidadãos. Este sistema político é o sistema semipresidencial. Pluralismo político também vigora e autonomias regionais também, que é a autonomia regional dos Açores e a autonomia regional da Madeira. Como disse no início, desde a sua entrada em vigência em 1976, que existiu várias revisões constitucionais. E a última foi em 2005. Foi a sétima revisão constitucional e continua em vigor. Essa é o que aconteceu na história do direito constitucional. Ora, aconteceu o quê? O absolutismo até 1820. Terminou o absolutismo e veio o liberalismo constitucional, 1922, 1910.
Acabou a República Parlamentar, acabou o liberalismo constitucional e veio a República Parlamentar. Ocorreu pouco tempo entre 1911 e 1926. Terminada a República Parlamentar, então o Estado autoritário sob a alçada do Antônio Oliveira Salazar ocorreu entre 1933 e 1974. E finalmente veio a democracia constitucional, que entrou em vigência em 1976 até a atualidade. Ok? Nós, a democracia que nós temos vai fazer 52 anos. Afinal, que principais características do Estado de Direito Democrático? Portugal encontra-se definido como um Estado de Direito Democrático desde 1976. Isso significa o quê? Que o poder político está subordinado à Constituição e às leis. Existe legalidade, segurança jurídica e o controle do poder. O Estado deve respeitar e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Agora, se isso acontece na América, são contextos do outro rosário. Mas isso é o que diz a Constituição. O 2. Soberania popular. A Constituição estabelece que a soberania popular reside onde? No povo. O povo exerce o poder através de quê? Eleições livres, periódicas e ahm, eleições livres e periódicas. Referendos, está a faltar uma palavra. É que em eleições livres e periódicas é o sufrágio. Vou formular eleições livres por sufrágio e periódicas. Desculpe. Referendos para participação política. Os cidadãos elegem órgãos como o Presidente da República, como foi há pouco tempo, a Assembleia da República e os órgãos do poder local. Agora, os órgãos do poder local, como bem sabe, são as autarquias e as juntas de freguesia. Separação e interdependência de poderes. O que é? O sistema constitucional português organiza o poder em diferentes órgãos, evitando a concentração de poder. É chamada descentralização. Descentralização. Que é essa descentralização? Não. Pensei que era outra coisa, não. Peço desculpa. Isso, isso não está nada. Principais órgãos de soberania são Presidente da República, Assembleia da República, o Governo e os tribunais. São os quatro órgãos de soberania. Existe um equilíbrio de controle entre eles. Check, check and balances. 4. Medida 4. Sistema semipresidencial.
Portugal adota um regime semipresidencial. As características são: o Presidente da República é eleito diretamente pelos cidadãos, o governo depende da confiança parlamentar, é chamada moção de confiança. O Presidente tem como poderes dissolver a Assembleia, como eu disse, consta na Constituição o que é dissolução da Assembleia, nomear o Primeiro-Ministro e promulgar ou vetar leis. Proteção dos direitos fundamentais. A Constituição portuguesa contém um amplo catálogo de direitos fundamentais, com com licença, desculpe. Entre eles, direitos civis e políticos, que é a liberdade de expressão, direito ao voto, direito à associação, direitos econômicos, sociais e culturais, direito à saúde, à educação, ao trabalho, garantias jurídicas e proteção judicial. Estes direitos fundamentais e a sua proteção irei falar nas próximas aulas. Os cenários podem proteger estes direitos e o Tribunal Constitucional garantir a fiscalização da constitucionalidade das leis. Pluralismo político e sistema multipartidário. A Constituição garante liberdade de criação de partidos políticos. Para a gente tem o direito de criar um partido político. O que acontece sempre que há eleições legislativas. Há sempre algum partido novo. Pelo menos novo a concorrer às eleições. Agora, depois se ganha lugar no Parlamento ou não, isso já são outros 500. Competição democrática entre partidos. Até aqui enquanto eu tenho o coração. Eu vou colocar aqui partido em ordem. Um, Eleições livres. Isso assegura o pluralismo político. É uma segurança para que exista um pluralismo político. Depois temos a descentralização e autonomias regionais. Portugal é um Estado unitário, é um facto, mas com descentralização administrativa. Aliás, nos últimos tempos tem-se falado muito na descentralização administrativa. Existem autarquias locais, que é municípios e freguesias, e regiões autónomas, como a região autónoma dos Açores e a região autónoma da Madeira, com estatutos e governos próprios. Por exemplo, nos Açores e na Madeira não há Presidente da República, como é óbvio. Presidente da República só há um. No entanto, nos Açores e na Madeira há um representante da República nos Açores e um representante da República na Madeira. Depois, a Constituição rígida é
A Constituição portuguesa é considerada rígida. Porquê? Porque não pode ser alterada por leis comuns. Exige um processo especial de revisão constitucional. Eu nem vou explicar este processo especial de revisão constitucional mais lá para a frente, noutras aulas. Algumas matérias são limites materiais de revisão, por exemplo, a independência nacional, direitos fundamentais, entre outros. Em suma, o direito constitucional português, que se encontra em vigência, determina o quê? Democracia representativa, proteção forte dos direitos fundamentais, separação de poderes, regime semipresidencial, pluralismo político, descentralização administrativa. É isto que a nossa Constituição da República Portuguesa, que é este livro, assegura, determina, melhor dizendo, estes seis, hum, seis itens. Dito, democracia representativa, proteção forte dos direitos fundamentais, separação de poderes, regime semipresidencial, pluralismo político, descentralização administrativa. Hum, Aqui está a de, história do direito constitucional português. Hum, Agora, o que eu vou fazer é, dado a parte histórica, um vou dar mais, porque não vou dar mais na próxima aula, que é terça-feira, não vou dar mais, porque o essencial foi dado agora. Foi dado agora, hoje, quinta-feira, por isso não vou dar mais a parte histórica. Tinha muita história de direito constitucional português, mas o essencial que eu achei que era foi dado agora. Nas próximas aulas irei dar os direitos fundamentais dos cidadãos. Ahm, por exemplo, na próxima terça-feira vou dar os direitos civis e políticos, direitos económicos, sociais e culturais e garantias jurídicas e proteção judicial. É isso que eu vou dar, por isso acho que não é necessário de todo estar amassados com muita história acerca da Constituição da República Portuguesa. A não ser que me peçam, lá está, se acharem por bem, um, escrevam na caixa de comentários que eu vejo, escrevam se tiverem alguma dúvida ou seja o que for, escrevam, não tenham problema nenhum que eu estou aqui para ajudar, ok? Olhem um bom resto de semana e um bom fim de semana e um bem-aja. Obrigado.